tierra del ocor, unida y grande a noche nació, as castarizas, tañola en corona, el y la yocha, aí es pizzaio, estariza e América. Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre a segunda maior potência, o maior país do mundo, com a capital Moscou. Você tem que adivinhar aí é a Rússia, a história russa. A história russa começa, tá? E pessoal, esqueci de uma coisa, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E um cara que me ajudou muito a chegar nesse nível é o DGP Mundo, se inscreva lá no canal dele. Aí, agora, a Rússia naquela época era um país pequeno mesmo, então, menor que a Alemanha. A Alemanha naquela época era maior que a Rússia, só pra aviso. A Rússia começou, vou falar uma coisa que prejudicou muito a Rússia naquela época, o Império Mongol. O Império Mongol dominou muito, vocês nem imaginam, ficou o segundo maior império do mundo, o Império Mongol. Dominou a Rússia. Aí a Rússia ficou toda vez ela ficava devendo o Império Mongol, mas teve um dia que ela se revoltou. Alguns países se revoltaram contra o Império Mongol. O Império Mongol se quebrou, virou vários e aí se dividiu em 4, eu acho. Não, foi 3 ou 4, não, foi 3. Aí depois a Rússia começou a aumentar o tamanho. A Rússia aumentou. Vou pular uma parte. Bora pra época de Catarina II. Catarina I ou segunda, tá? Catarina foi uma imperadora russa que naquela época não. Aí depois de uns anos, quem chegou no poder foi Czar. É um outro czar, o primeiro czar. Aí começou as guerras napoleônicas. Aí Napoleão invadiu a Rússia, dominando Moscou, mas os russos tinham uma tática, tá achando que eles são besta. Tacaram fogo em Moscou. Napoleão passou 6 meses lá esperando os russos, mas na verdade os russos iam. Aí depois Napoleão recuou. Depois Napoleão voltou pra França e todos os países da Europa se voltaram contra ele. Menos a Polônia. Não, Polônia não. Menos Nápoles, que se aliou a Napoleão, porque tinha o seu irmão no poder em Nápoles. Não, eu não sei se é irmão, não, é irmão. É seu sogro, eu acho que é assim. Porque ele tava casado com a irmã de Napoleão. Aí depois Napoleão perdeu, foi exilado a uma ilha mais longe, lá na África, perto das Américas. E Napoleão se ferrou, morreu de tédio, ou uma doença que os ingleses colocaram nele. Aí a Rússia, chegamos na época de Czar II, tá pessoal? Não é o primeiro que eu tinha te falado naquela hora, não. Eu falei pra vocês. Czar teve uma ideia e ele entrou na Primeira Guerra Mundial, que isso deixou a Rússia furiosa. Aí depois a Rússia já tava quebrou ainda mais depois da guerra. Aí ela se rendeu. Aí teve a Revolução Russa, que transformou a Rússia na União Poderosa, União Soviética. Que assim é a época da Rússia se industrializar. Eu não vou falar sobre a Primeira Guerra por causa que não vale a pena, por causa que a história russa só vai aumentar com essa guerra, entendeu? Se eu tivesse falado das guerras napoleônicas inteiras, a Segunda Guerra e a Primeira Guerra, os vídeos teriam mais de 50 minutos. Aí chegamos na época da União Poderosa, da União Soviética. A União Soviética, o primeiro líder dela
Eu também não falei sobre a Revolução Russa, depois eu falo sobre isso. Acho que eu vou até fazer uma série sobre os países europeus e asiáticos. Vou fazer uma série, vou pensar nisso. Se vocês quiserem, eu faço uma série. É só vocês se inscreverem, tá? Aí, depois, aconteceu a Guerra Fria entre Estados Unidos e União da Soviética. E Lenin morreu e colocou Stalin no poder. Pessoal, só para vocês entenderem, Lenin foi um líder supremo russo. Aí depois Lenin morreu, depois foi Trotsky e Stalin para ver quem ganhava. Aí Stalin ganhou, aí Trotsky foi pro México e fez um discurso contra Stalin e foi assassinado pelo mando de Stalin. E depois, com a Guerra Fria, aí depois veio Nikita Khrushchev. É muito complicado de falar o nome dele. Aí correu a Guerra Fria. Eu não vou falar Guerra Fria porque é uma guerra bem sem entender. É uma guerra de... Então, a União Soviética e os Estados Unidos começaram uma guerra de influências. Só que eu não vou falar sobre isso. Isso aí eu vou deixar pro vídeo da Guerra Fria. Aí depois a União Soviética se fragmenta. Isso. Eu vou falar isso por causa que a União Soviética quebrou, por causa que o líder foi ruim. O outro líder. Aí quebrou. Depois a União Soviética se fragmenta e surge a Rússia de hoje em dia. A Rússia é um país meio que nem dá para se entender, não entende. A pessoa, o ministro, eu não sei se é ministro, Winston Churchill disse que a Rússia é um mistério dentro de um negócio. Qual o nome? Mistério combina com o quê? Esqueci. É um mistério dentro de um... Galerinha, deixa pra lá isso aí. Voltando ao assunto. A Rússia passou tanta coisa que eu nem imagino. Acho que vocês nunca ouviram falar em Vladimir Putin, presidente russo atual. Ele disputou com um presidente comunista. Ele disputou. Mas deixa eu falar. Voltando lá na época da União Soviética, eu vou falar um pouquinho sobre a Stalin. Stalin é um doido maníaco que matou 7 milhões de pessoas na fome ucraniana, que é Holodomor o nome, e foi pior que Hitler. Isso parece muito com a noite das facas longas lá na Alemanha nazista. E também, galerinha, voltando. Stalin foi um doido maníaco que matou muita gente. Mas ele fez algumas coisas boas pro país. Na época de czar, o pessoal era analfabeto. Desculpa, eu falei errado. Aí no governo de Stalin, principalmente, o pessoal começou a conseguir ler depois no governo de Stalin. Mas tirando isso. E também tem outra coisa boa que ele fez. Derrotou a bexiga nazista. E ele também não fez mais nada de bom. Só mandou o pessoal pro Campos Gulag e esse cara morreu em 1953. Quando a Guerra da Coreia começou, acabou. Depois veio Nikita Khrushchev. Aí Stalin também. Ele fez o Holodomor, que eu já falei pra você, que matou 7 milhões ou 12 milhões. Mas algumas pessoas dizem que foi um negócio inventado pelo Ocidente, que não teve nada disso e tal. E tchau, pessoal.